Segundo o evolucionismo, em resumo, a sua árvore genealógica é você, seus pais, seus avós, alguns macacos, uma bactéria animada e uma sopa morna. Ou seja, Deus não existe e a sua tataravó foi uma sopa muito esforçada. E essa sopa, sem ajuda de nada e de ninguém, sem uma mente inteligente, sem propósito e totalmente ao acaso, na base de um monte de tentativa e erro cósmico, acabou produzindo cérebro, consciência, moralidade, senso de justiça, arte, música e boleto para pagar também. A pergunta é, isso é ciência ou uma fé hardcore? Será que o evolucionismo e o darwinismo são uma religião? Será que está tudo realmente comprovado? Ou eles precisam de fé para crer no darwinismo e no Deus Darwin? Ao longo desse vídeo, a gente vai usar argumentos que você encontra em autores como Norman Geisler, Frank Turek, Michael Behe e Marcus Eberle. Vai estar tudo aqui na descrição. E vamos mostrar que crer em um designer, um criador, longe de ser fuga intelectual, pode ser a conclusão mais racional diante das evidências. E aí, você é fruto de uma sopa morna ou de uma mente inteligente? Eu sou a Adi. Eu sou a Maria Fernanda e esse é o Café com meu pai. Para começar, vamos tirar um mito da frente. Quando alguém pergunta, você acredita na evolução? A resposta é uma outra pergunta. Você está falando de micro ou de macroevolução? Microevolução é aquela que todo mundo vê. Por exemplo, os pássaros eles mudam o tamanho do bico por adaptação e bactérias ficam mais resistentes. Isso é possível ver, medir e registrar, mas o pássaro continua sendo pássaro e a bactéria continua sendo uma bactéria. Já a macroevolução é explicar toda a história da vida. A ideia de que todas as formas de vida vieram de um único ancestral, por mutação aleatória, mais seleção natural, por meio de processos cegos, sem inteligência e sem propósito algum. Uma coisa é o pássaro mudar o bico para adaptação, ou a bactéria ficar mais resistente. E isso é a microevolução. E outra coisa é a bactéria virar um pássaro, que isso já é a macroevolução. E é aqui que a evolução engasga. Se ela não consegue explicar nem a primeira forma de vida, como vai conseguir contar a história de todas as outras? O que a teoria faz é o truque de usar a evidência da microevolução como se provasse a macroevolução. É tipo mostrar que o carro mudou de cor e dizer que isso prova que um dia esse carro já foi uma bicicleta. Resumindo, a microevolução é tipo foto de antes e depois no Instagram. A pessoa continua a mesma, mas muda alguns detalhes. Já a macroevolução é tipo, antes eu era uma bactéria e hoje eu sou um YouTube. Nos livros, a evolução é tipo Netflix em 4K. Tudo fluindo, sem travar. Aquela sequência linda dos livros da escola. Peixe, anfíbio, réptil, mamífero, humano. Tudo numa filinha. Mas o registro fóssil real é como se você estivesse abrindo uma live com uma conexão péssima. Um frame aqui, outro ali, uma tela congelada no meio. Ele não mostra uma sequência contínua e suave das transições. O próprio Darwin reconheceu que o registro fóssil não exibia o gradualismo que a teoria exigia, e chamou isso de uma das maiores objeções contra ele. Darwin esperava encontrar uma quantidade enorme de formas intermediárias, porém não encontrou. E depois de mais de um século de escavações, o que muitos paleontólogos descrevem é espécies que aparecem de repente, já complexas, uma longa fase de estabilidade e depois somem, sem uma escadinha de meio termo de antes e depois. Bem diferente da ideia de mudanças constantes e suaves que a teoria sugere. E o que dizer da explosão cambriana? Vários grupos complexos surgem no intervalo curto de tempo geológico, sem uma multidão de intermediários claros antes deles. A narrativa do é devagar, devagar, devagarinho, sem saltos, não cola com as evidências que são encontradas nas rochas. E eu ainda estou esperando o fóssil da meia barata, do meio morcego e da quase baleia em todos os estágios. Alguns candidatos até aparecem, mas normalmente são poucos ossos e muita ilustração artística em volta. Nada contra a criatividade, mas prova definitiva é forçar a barra. O que se vê é mais confiança na narrativa do que consistência nos dados. Algumas histórias montadas em cima de poucos fósseis, não algo verdadeiramente observado. Confiar que um dia os fósseis vão aparecer é nada mais, nada menos do que fé, não dado científico. A ideia não é negar a ciência, é mostrar que ela mesma levanta algumas perguntas honestas sobre o modelo darwinista. E agora vamos aos queridinhos do livro de biologia: órgãos vestigiais e DNA lixo.
Durante muito tempo chamaram as amígdalas, o cóccix e o apêndice de órgãos vestigiais. Não servem para nada, sobras, restos de um passado evolutivo. Hoje se sabe que todos eles têm funções importantes no corpo. Amígdalas são sentinelas do sistema imunológico. Elas identificam os invasores e já disparam a defesa rápida. E o cóccix não é um rabo atrofiado, é uma base de fixação para músculos importantes. E o apêndice é um reservatório de bactérias do bem, para repovoar o intestino depois da infecção. E ainda participa do sistema imunológico. O mesmo aconteceu com o chamado DNA lixo. Quase todo o genoma foi rotulado como lixo. Hoje se sabe que esse DNA regula, organiza e controla quando e como os genes são lidos. Isso é muito mais parecido com um sistema operacional sofisticado do que com entulho acumulado. Muito do que foi classificado como relíquia inútil era, na verdade, ignorância nossa sobre a função. E mesmo que algum órgão estivesse realmente desativado, isso mostraria degeneração e não criação de coisa nova do nada. Já chegaram a listar quase uma centena de sobras no corpo humano. Mas como o Dr. Marcos Eberlin diz, ignorância sanada. Hoje não se confirma sequer um órgão realmente vestigial em humanos. Ou seja, a falha não era do designer, mas do diagnóstico. O que era vendido precipitadamente como prova de projeto mal feito, virou sinal de planejamento sofisticado. Ou seja, aquilo que era usado para acusar o designer, virou evidência de uma engenharia refinada. A cada nova descoberta, a hipótese de um designer inteligente ganha cada vez mais peso. O argumento a partir da homologia costuma ser apresentado como se excluísse toda e qualquer outra hipótese de explicação. Se tem estruturas parecidas em espécies diferentes, como o braço humano, a asa do morcego, nadadeira de golfinho, logo ancestral comum. Um bicho virou o outro sozinho. Confia? Mas, como Norman Geisler aponta, isso tem pelo menos duas leituras. Ancestral comum, como os darwinistas dizem, ou projetista comum, reutilizando o mesmo padrão estrutural em projetos diferentes. As montadoras de carro fazem isso o tempo todo, e ninguém diz que um carro popular evoluiu para um SUV. A semelhança por si só não resolve a questão. A grande pergunta não é só se um braço se parece com uma asa, mas como surgiram as máquinas moleculares que fazem braço e asa funcionarem e existirem. No nível da bioquímica, esses sistemas são extremamente, monstruosamente complexos. E é aqui que o darwinismo patina. Não adianta utilizar atalho retórico e ignorar a complexidade da questão. Isso não é ciência séria. No nível molecular surgem desafios adicionais. Diferentes grandes grupos de organismos apresentam conjuntos próprios de DNA, proteínas e sistemas bioquímicos, quase como ilhas relativamente isoladas. A semelhança externa nem sempre aponta para uma continuidade interna. Ninguém diz que o iPhone 16 evoluiu sozinho para o 17 guardado dentro de uma gaveta. Todo mundo sabe que tem engenharia por trás, explorando a mesma identidade visual nos celulares. Mas, quando vê a natureza repetindo padrões, a única leitura possível é ancestral comum. Parece que a coerência lógica está um pouquinho seletiva. E agora vamos sair do nível anatômico para entrar no nível celular. E aí a coisa fica um pouco mais complicada para o darwinismo. No tempo de Darwin, a célula era uma caixa preta, um pontinho gelatinoso. Hoje, com microscopia e bioquímica, a gente sabe que ela é uma verdadeira fábrica cheia de nanomáquinas. Um exemplo famoso é o flagelo bacteriano. Um motor molecular com eixo, rotor, estator, sistema de liga e desliga e engrenagem. E isso exigindo dezenas de proteínas específicas, milimetricamente encaixadas. Como diz Marcus Eberlin, o flagelo é o mascote do design inteligente. E ele não funciona pela metade. Ou você tem as partes essenciais montadas na sequência certa, ou ele não gira 1 milímetro. Ele simplesmente não funciona. Isso é chamado de complexidade irredutível. Sistemas que não têm versão meia-boca útil para seleção natural e selecionando lenta, gradual e cegamente. A seleção natural só consegue preservar aquilo que já traz alguma vantagem. Se as versões intermediárias não funcionam, não há vantagem para selecionar. Sistemas quase funcionando não traz benefício algum. Toda vez que encontramos algo com múltiplas partes interdependentes, como relógio, motores e softwares, atribuímos isso a um designer. O flagelo e outras máquinas moleculares exibem exatamente esse tipo de interdependência. Se formos consistentes com a forma que interpretamos outros sistemas complexos, deveríamos pelo menos considerar seriamente a hipótese
do designer na biologia. Recusar isso de cara não é ciência, é uma escolha filosófica. Dentro de cada célula sua, há um balé de máquinas moleculares tão preciso que se uma delas falhar, o seu corpo sente. Tem motores que giram, caminhões que carregam cargas, porteiros que controlam a entrada e saída de substâncias. É um universo microscópico totalmente organizado. Dizer que tudo isso surgiu do nada, sem mente inteligente, sem propósito, totalmente ao acaso, na base da tentativa e erro cósmico, precisa de muito mais fé do que para crer em um designer inteligente. Além de máquinas, a vida parece ter algo que engenheiro nenhum dispensa: planejamento antecipado ou antevidência. Antevidência é justamente a capacidade de prever problemas futuros e já prover a solução antes que os problemas apareçam. Engenheiros fazem isso com freios, airbag e estruturas de prédio. Isso a evolução cega não tem. Quando a gente olha para sistemas biológicos, vê isso o tempo todo. Pássaros que já nascem com um GPS interno para migração, ciclos de nutrientes que, se falhassem, matariam o ecossistema inteiro, sistemas reprodutivos que dependem de várias peças juntas funcionando desde o começo. Nada disso faz sentido como um produto de uma tentativa e erro cego, porque ou você tem um sistema completo, ou ele não funciona. Já a hipótese de um designer que viu o conjunto, previu riscos e desenhou soluções integradas encaixa perfeitamente com esse tipo de dado. Antevidência é uma palavra bonita para algo bem simples. Isso tem cara de mente pensando antes e não de natureza tropeçando tentando acertar. Antevidência é marca de mente inteligente, não de experimento cego sem direção. A vida está cheia desse tipo de solução já pronta para problemas que, se não fossem antecipados, teriam destruído o sistema. E processos cegos, por definição, não olham para frente. Eles não planejam nada. Eles simplesmente só reagem ao que já aconteceu. Já uma mente inteligente projeta pensando no que ainda virá. Sistemas que dependem um dos outros não podem surgir isoladamente, em etapas desconectadas e totalmente aleatórias. A hipótese de designer que cria o sistema todo de uma vez explica isso de forma natural. Ignorar essa hipótese porque ela aponta para o Deus bíblico é uma escolha filosófica, não uma exigência da ciência. Então, juntando tudo, microevolução acontece? Sim. Já a macroevolução esbarra em origem da vida, informação, máquinas moleculares e fósseis com lacunas. Órgãos que não eram lixo e DNA que não é lixo estão cada vez mais virando exemplo de planejamento e não de sucata. Homologias não são cartas de exclusividade do ancestral comum, mas podem perfeitamente apontar para um engenheiro comum. E a vida transpira antevidência e propósito. No fim, acreditar que tudo isso é fruto de processos cegos e aleatórios, sem mente, sem plano, sem propósito. A não-vida gerou vida, o não consciente gerou o consciente, a não inteligência gerou inteligência e o nada deu origem a algo. Acreditar nesse milagre exige uma fé gigantesca, mais até do que para você acreditar no designer inteligente. Diante de tanta evidência. A ciência, quando olhada inteira, não manda você abandonar Deus. Ela abre espaço para você admitir que crer em Deus é intelectualmente honesto. Não é à toa que mais de 80% dos prêmios Nobel creem na existência de Deus. A fé não entra contra as evidências. Ela entra onde as evidências apontam para algo muito maior do que simplesmente matéria e acaso. Nosso objetivo aqui não é ganhar uma discussão. É te convidar a pensar seriamente sobre a origem e o sentido da vida. Se você percebeu que a teoria darwinista tem mais furos do que te contaram, isso já é um passo importante. A gente passou o vídeo inteiro mostrando que a vida não tem cara de acidente, mas de projeto. Do ponto de vista racional, o que a gente fez foi olhar para as evidências da biologia e ver que a hipótese de um designer é plausível, até mais coerente que o acaso. A partir daí, entra uma pergunta teológica. Esse designer é acessível? Ele falou, se revelou, se aproximou de nós? A fé cristã responde sim para essa pergunta e aponta para Jesus como revelação máxima desse Deus. Deus feito homem entrando na história. A ciência te mostra pistas do designer. O evangelho te mostra quem ele é. A cruz trata do nosso maior problema, o pecado, a ruptura com o Criador. A ressurreição afirma a esperança além da morte. O mesmo Deus que escreveu o código da vida também escreveu uma história de salvação. Você pode até preferir acreditar que é só acaso, mas se lá no fundo algo te diz que não, não ignore esse incômodo. Aqui no nosso canal, a gente vai continuar falando sobre Bíblia, sobre fé, sobre a vida real. Que esse vídeo seja o começo de um novo pensar e não um ponto final. E que nesse caminho você possa descobrir que o designer do universo pode também se tornar o pastor da sua alma.
ele não só te criou, ele veio te resgatar. E ele não só te deu a vida biológica, como também quer te dar a vida eterna. Se esse vídeo te ajudou a ver que fé e ciência não são inimigas, mas podem caminhar juntas, não deixe esse vídeo morrer aqui. Ou você acha que inscrição, like, comentários e compartilhamentos surgem de processos cegos, não guiados? Imagine essa cena. Você deixa o celular jogado na mesa, volta depois de um tempo e quando você vê, o celular abriu sozinho no YouTube, procurou o nosso canal, entrou no nosso vídeo, deixou o like, um comentário dizendo "Uau, que vídeo legal! Parabéns, tragam mais!" ativou o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos e ainda compartilhou com 3 amigos no WhatsApp. Tem gente que acredita nisso. Não ria não. Mas não dá, né? Curtida não nasce de mutação aleatória, comentário não brota de seleção natural e compartilhamento não aparece por acaso. Para isso acontecer, precisa de uma coisa que nenhum processo cego tem: uma mente inteligente. No caso, a sua. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e coloca algum comentário dizendo o que chamou mais a sua atenção. Já compartilha com seus amigos e com seus professores de biologia. Não esquece, se até para clicar no botão de curtir precisa de inteligência. Imagina para escrever todo o código da vida. Falou, pessoal. Até mais.